Eu já estou sentindo o meu coração arder. Não sei você, mas o meu coração já está ardendo. Graças a Deus. Esse som está abafado aqui. Aleluia. Quem esteve aqui pela manhã? Levante a sua mão, por favor. Aleluia. Que oportunidade linda que nós tivemos de ver um pai ministrando com a sua filha. Esse é um momento único. Muito obrigado a vocês dois e obrigado ao pastor por ter permitido isso. Foi muito agradável de ver isso. Como o pastor Josimar disse, 2 das suas filhas ajudaram a preparar a mensagem. Lorena, eu te chamei de missionária, porque se vocês estavam viajando e teve ajudado o seu pai, auxiliado o seu pai nessa ministração, e não só aqui, a sua oratória foi muito boa, e nós temos que prezar por isso. Que Deus honre você cada vez mais, te dê direção do alto, para que você continue nessa caminhada, não porque o seu pai é pastor, mas porque você também tem um chamado. E se você conhece, isso é importante, se você conhece o seu chamado, segue. Ele é fiel para te sustentar e te dar apoio nos momentos mais difíceis, porque virão. Nós não estamos limitados a não passar por momentos difíceis, eles virão. Mas Ele é Deus e fiel para cumprir todas as promessas na sua vida. Muito obrigado por essa oportunidade nessa manhã. Aleluia. E aos que vieram esta noite, Deus tem reservado algo para nós. No Evangelho de segundo escreveu Lucas, no capítulo 17, versos 7 e 10. E desde já agradeço mais uma vez a oportunidade ao pastor Renato. Obrigado, pastor. Pensava que ia ministrar só em 2028, mas afinal não. Encontrei graça mais uma vez nos olhos do Pai e também nos olhos do pastor, que ele me deu essa oportunidade mais uma vez. Não é, Mateus? A gente tem que estar sempre à espera, tá? Mas eu queria realmente ministrar antes de viajar, porque eu estou contando os dias para entrar de férias. Estou contando os dias. E estava aguardando mais uma oportunidade, para que não ficasse para 2026. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, a partir do capítulo 17, a partir do verso 7. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem voltando ele do campo, diga, chega-te e assenta-te à mesa. Chega-te e assenta-te à mesa. E não lhe dirás antes, prepara-me a ceia, cinze-te e serve-me, até que então, comido e bebido, depois comerás e beberás tu? Porventura, dá graça ao teu servo, porque fez que lhe foi mandado? Jesus diz, creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Eu vou pedir só um favor ao Danilo que está lá. Danilo, deixa na NVI aqui, por favor. Eu estou lendo aqui na outra versão, aí deixa na NVI, por favor. No Evangelho de Lucas, Jesus ensina-nos numa sequência de parábolas que nos dá algumas instruções concernentes a várias situações. E uma delas é referindo-se ao servo inútil. Nós temos aqui 3 questões.
que, porventura, quando um servo, ele está no seu labor, no seu trabalho, e acabando de fazer o seu labor, você por acaso vai chamá-lo? Jesus está dando instrução para os apóstolos. Por acaso você vai chamá-lo até você? Vem, bebe sua água, ou venha saciar a sua sede? Nós vamos compreender essa palavra, que ela é muito dura. Muitos não estão preparados para ouvi-la, mas nós vamos ter que ouvir, porque eu ouvi ela primeiro. E eu tenho que passar para frente. Chega-te e assenta-te à mesa. Não lhe dirás antes: prepara-me a ceia, prepara o meu alimento, a minha comida. Cinge-te, vista de uma roupa decente, porque você está saindo do campo agora. Serve-me primeiro. Ele aqui está falando do senhorio de Jesus. Obrigado, pastor Amires, por ter falado aqui na sua oração. O senhorio de Jesus. Porque por vezes nós chamamos Ele de Senhor, mas não o aceitamos como Senhor, a sua autoridade. A autoridade de Jesus como nosso Senhor. O senhorio de Jesus nas nossas vidas. Após eu ter comido e bebido, comerás e beberás tu? Ou porventura, não terás você também, servo meu, mais algo para fazer? Jesus diz: creio que não. Creio que não. Porventura você dá graça ao teu servo? Ou seja, você é grato ao teu servo por ter feito aquilo que somente foi lhe mandado fazer? Por isso que ele diz: creio que não. Então não vamos confundir gratidão, atenção, com gentileza. Gentileza é uma coisa, e nós que somos de Minas Gerais, pastor Josimar e mais alguns, nós somos conhecidos como um estado que é, porventura, dos estados do Brasil, que são mais, que agem mais com gentileza, não desfazendo dos irmãos, tá bem? Nem do Pará, nem do Goiás. Quero guerra com ninguém do Goiás aqui não. Mas em estatística, o povo de Minas Gerais, ele é mais agradável. Se tiver uma garrafa de café, então esquece, é até a meia-noite. Queijo, pão de queijo, mas se tiver o café e a broa de milho, acabou. Mas vamos deixar a broa de milho para o Goiás, tá? Para não haver guerra. Não confunda gentileza. Gentileza é uma coisa, é ser educado. Mas aqui, Jesus está falando de honra, mérito, galardão ou recompensa. Porque fizemos somente o que devíamos fazer. E ele chama servo inútil. A meritocracia, no seu conceito moderno, visa a valorização das pessoas mediante alguns atributos, como talento, esforço, conhecimento e desempenho, em vez de origem, riqueza e status social. Porque nós vemos que algumas pessoas, por vezes, são levantadas na igreja devido à sua origem, dependendo até do estado. Aquele que é de lá de longe, não. Eu não gosto de pessoas de determinado estado, de determinada nação. Vamos dar oportunidade para esse ou para aquele. Não é por origem. Não é esse. O sentido da meritocracia, no seu conceito moderno, não é isso. Muito menos de riqueza. Aqueles que são mais ricos vão galgando certas posições ou certos afazeres dentro da igreja. Nós vemos em algumas igrejas acontecendo isso. Mas esse não é o foco. Muito menos o seu status social. Por exemplo, médicos, advogados. Inclusive, existem igrejas aqui na Bélgica que é dotada de muitas pessoas na sua congregação que são advogados, enfermeiros, médicos, juízes, policiais. Nós sabemos onde eles estão. Mas quando estão dentro da igreja, são servos. Não é o advogado, não é o senhor doutor, nem o jurista. Dentro da igreja, passou daquela porta para dentro, somos todos servos. Então,
em vez de origem, riqueza ou status social, promovendo a ideia que o sucesso ou o mérito deve ser fruto da capacidade e dedicação de cada pessoa, e não dos seus privilégios, não anulando nunca, jamais, a graça do Eterno. Isso nunca podemos anular. Por isso, quando nos vem alguma proposta, nós temos que refletir, tentar discernir se é bom, se é mal, se é de Deus ou não, mas saber que sempre a graça de Deus estará conosco. Eu trago essa reflexão hoje, nesta noite, e intitulada O Lamento de um Servo. Porque a religiosidade, gente, eu peço perdão, eu peço muito perdão, porque a ripada vai descer, ela vai bater nas costas hoje. Eu espero que no fim da mensagem eu consiga ter passado essa mensagem que eu sou simplesmente arauto do rei. Nós somos arautos do rei, simplesmente por passar uma mensagem. O lamento de um servo. Mas antes de continuar, a religiosidade tem nos afastado das verdades da palavra do Eterno. Quem aqui gostaria de ser chamado de servo inútil? Vamos refletir e vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus de poder e misericórdia, nós sabemos que Tu és soberano entre as nações, que Tu és eterno, mas que a Tua graça venha mais uma vez sobre as nossas vidas. Somos simplesmente Teus servos, mas que a Tua palavra venha trazer o discernimento, Senhor Deus, dessa palavra, para que nós possamos sair daqui hoje diferentes. Podemos caminhar, Senhor Deus, de cabeça em pé, olhando para frente, olhando para as nossas veredas, o nosso futuro, mediante aquilo que o Senhor tem para nós. E que a Tua graça não cesse neste lugar, e que haja conexão entre os céus e a terra neste lugar, no nome de Jesus. Eu creio que ninguém aqui gostaria de ser chamado de servo inútil. Mas a mensagem, ela é simples. E ela está chamando aqui os apóstolos. Porque essa parábola é ele respondendo aos apóstolos. E os chamam de servo inútil. Vocês só estão fazendo o que vos é mandado. Por que vocês não estão fazendo algo a mais? Por que vocês estão esperando sempre que eu diga algo para fazer? Porventura vocês não têm algo da sua própria mente para que possa desempenhar para o reino? Então, temos que nos sujeitar ao senhorio de Cristo e à sua autoridade. Temos buscado mais as mãos do Senhor, ou seja, o que Ele pode nos dar nesta terra, mas esquecemos de buscar a sua face. Tem muita gente que vem às igrejas, Luciano, buscando os milagres. Mas isso é alguma coisa errada, Cristiano? Não, jamais. Mas se você vier à igreja sempre a buscar as mãos do Senhor, aquilo que Ele pode te dar, mas você não pode entregar nada para Ele? É, Deus, dá-me graça, Senhor. Mas ninguém jamais viu a Deus. Como posso eu buscar então a face do Senhor? Somente aquele que desceu, que veio do Pai, esse sim viu a Deus. Mas ninguém jamais viu a Deus. Eu estou falando de intimidade, presença, conhecimento das Escrituras, separação, o pastor Josimar falou hoje, santidade e consagração. 5 pequenas coisas, eu posso pontuar várias outras, mas reduzir para 5. Queremos as promessas do Senhor, foi cantado aqui, que lindo. Meu coração está ardendo ainda. Queremos que as promessas do Senhor sejam cumpridas nessa terra, mas não buscamos o reino de Deus, nem queremos a Jesus, somente aquilo que Ele pode nos dar, os seus milagres, as suas bem-aventuranças. Mateus 6, a partir do verso 19, Ele mesmo diz, para não nos preocuparmos com o que havemos de comer, beber ou vestir, porque até as aves do céu são alimentadas por Ele, e os lírios dos campos se vestem da sua beleza. Que dirá de vós, de mim e de ti?
Continuamos sendo apenas ouvintes das inúmeras pregações de grandes homens e mulheres de Deus, servos e servas do Altíssimo, mas não praticamos a palavra, cumprindo o ritual de apenas irmos às reuniões e cultos das igrejas. É uma verdade. Tiago 1, 22, 25, por favor, Danilo. Eu vou fazer uma pergunta. Não só os que estiveram aqui no culto dessa manhã. Você se lembra qual a ministração que foi entregue hoje do pastor Josimar? Não precisa dizer. É só para refletir. Ele falou do livro de Esther, capítulo 4, verso 13. E me veio à memória, pastor Josimar, que no dia 22 de outubro, eu ministrei também nessa palavra, na campanha A Palavra que Transforma. E qual foi o tema que eu coloquei? O decreto do rei. Eu nem sei se a Lorena estava aqui no dia. Mas quando o pastor Josimar falou ali, Esther 4:13, eu, glória a Deus. E guardei para mim, porque a glória é para Ele. Eu falei, por isso que eu digo e repito, há conexão entre as mensagens. É Deus querendo falar algo para nós. Se numa quarta-feira, dia 22 de outubro, há cerca de 5 semanas, penso eu, foi falado algo neste mesmo texto, posteriori, vem o pastor Josimar e prega para nós no domingo. Aí o Edson estava ali, e o Edson falou assim, Cristiano, você ministrou essa palavra na quarta-feira. Eu, sim, mas vamos ouvir que hoje tem algo novo. Porque a palavra ela vai se renovando, Santiago, nas nossas vidas. Por isso que eu agradeci, porque foi algo diferente. Onde que se vê uma ministração, normalmente casais. Você vê um casal, por exemplo, homem e mulher ministrando para casais ou qualquer coisa parecida. Mas essa ministração de hoje foi uma oportunidade única. Um pai ministrando juntamente com sua filha. Para mim está guardado. E não só, pastor Josimar também deixou algo importante numa mensagem, que ele disse assim, Deus pode estar ausente no seu nome, mas está presente na ação. Eu guardo muito algumas coisas que alguns dizem aqui. Mas é atenção à palavra, Tiago 1, 22, por favor, Danilo. Ele vai dizer, para que não sejamos somente ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Nós temos vários textos que nos ensinam a caminhar com Ele. Mas Cristiano, o que isso tem a ver com o texto que você disse sobre o servo inútil? Eu estou mostrando alguns textos em que nós, por vezes, negligenciamos. É porque, por vezes, achamos que nós somos bons servos. Calma, eu só estou começando. Estes são servos que dizemos que somos. Quando eu vejo a igreja calada é bom sinal. Meu ministério é ensino. É trazer a palavra, esmiuçar ela e trazer de boa forma, para que todos compreendam. Porque eu vim de uma escola em que quando o louvor cantava, se o coração ardesse, pastor Renato, quem estava na portaria, se fosse tocado, ele simplesmente dizia ao outro que está do lado, fala, meu irmão, não estou me aguentando, segura as pontas aqui na porta, eu vou lá na frente, venha aqui para frente. Ou então dizia para o líder dos diáconos, olha, eu tenho que ir lá na frente, eu não estou me aguentando aqui, eu quero me quebrantar no altar do Senhor. E vinha. Não tinha carga eclesiástica, não tinha função. Se tinha alguém de função naquele dia, por favor, segura as pontas aqui que eu tenho que ir lá na frente. Era no louvor, era na palavra, não precisava sequer fazer a chamada para vir aqui, simplesmente vinha. E por vezes nós estamos
vendo algumas coisas acontecendo na igreja, achando que é demônio. Vamos buscar discernimento, meus irmãos. Vamos buscar discernimento, que nem tudo é demônio. Eu outro dia estava aqui na igreja e vi que uma senhora, nesse dia minha esposa não veio, não pôde estar aqui, mas eu vim e vi uma pessoa que estava sentada à minha frente, uma jovem. O Espírito Santo estava quebrantando o coração dela. Ela chorava, não dizia nada, e o corpo dela começou a cair para o chão. Simples assim. Alguns disseram e acharam que era demônio, mas a pessoa que estava do lado disse: me ajuda. Quando disse me ajuda, aí sim eu ajudei. Só que eu não conhecia ela, Santiago. Eu tenho que ter cuidado, porque eu sou casado, conheço a minha esposa. Algumas pessoas sim, eu aperto a mão, dou um abraço, dou um ósculo santo. A Rosana, a pastora Mires, eu simplesmente as cumprimento com um ósculo santo, com um beijo, porque tenho a liberdade para isso. Mas algumas pessoas não, algumas pessoas eu tenho esse cuidado. E naquele dia minha esposa não veio. Eu falei: não vou agir precipitadamente. Mas não era demônio, era o Espírito Santo de Deus agindo nela. Então quando a senhora que estava do lado pediu ajuda, aí sim eu ajudei. A pessoa estava toda mole, mas não era demônio. Nós levantamos ela, uma pessoa veio, orou, e quando foi no fim do culto, o louvor veio cantar novamente. E eu perguntei a ela: é a primeira vez que você vem na igreja? Primeiro, seu nome. Ela disse o nome. É a primeira vez que você vem na igreja? A voz estava embargada. A voz dela estava embargada. Não, eu já vim cerca de 4, 5 vezes. Eu falei: que bom. Eu sou presbítero nessa igreja. E se o Senhor está falando com você, o Espírito Santo te tocou, se você quiser ir lá na frente, eu posso te acompanhar. A voz embargada, ela só fez assim. Então vamos. Eu só a trouxe aqui na frente. Pedi uma ou outra pessoa para orar por ela. Quando orou, eu ainda ministrei uma palavra para ela. Ministrei para outra pessoa que estava sentada do lado dela. E me afastei, fui lá para trás. Eu nem sentei, eu fui lá no fundo da igreja, sentindo algo diferente em mim. E voltei. E na hora que eu voltei, já orei por outra pessoa. Não é para me engrandecer, é para dizer que as coisas acontecem no nosso meio e nós temos que ter o discernimento de saber o que é e o que não é. Nem tudo é demônio. Nem tudo que cai para o chão é demônio, é o Espírito Santo agindo. E eu notei uma coisa: quando o louvor cantava e tocava na palavra fogo, estava ali, estava queimando. Algo estava queimando ali. Pastor Marcelo, não era demônio, pastor Marcelo. E por vezes nós andamos assim, nessa mesmice. Nessa mesmice. Tomamos maior atenção nas rodadas de classificação dos times e campeonatos desportivos em geral, do que meditamos na palavra de Deus. Será que alguém se identifica? Não vou pedir para levantar a mão, por favor. Mas tem gente que até falta aos cultos para poder ver o Timão jogando. Seja o Timão ou seja o Timinho. Não é verdade? E nós... Cristiano, mas você está falando aí é só para a parte masculina. Calma aí. Gastamos em média estatística. Gastamos em média cerca de 3 a 5 horas na internet. Visualizamos posts e comentários nas redes sociais e não empregamos tempo para as Sagradas Escrituras. Estes são os servos que dizemos que somos. Estamos tão atarefados com as coisas que agimos como no automático. Dito pelo Naphtali, na nossa última visita dos homens, na casa do Jefferson, e a ministração foi do Edson, bateu, casou. Já está no automático. Nós andamos a fazer as coisas na igreja, que não nos apercebemos que estamos agindo somente conforme o que nos é mandado. Acorda, igreja. E quando eu falo igreja, eu também faço parte da igreja. Isso é um despertar.
Eu tenho um testemunho de uma pessoa em Portugal que ela dizia que já tinha lido toda a Bíblia, de capa a capa, mas não tinha compreendido. Ela não tinha compreendido. Eu falei, mas você leu literal. A Bíblia a gente não tem que ler só literal. Senão você vai pegar como um livro qualquer e não vai compreender mesmo. Há coisas que são literais e coisas que são espirituais. E você tem que buscar o discernimento da palavra. Ou ajuda de alguém que saiba um pouco mais que você. Nós não sabemos tudo. E ela começou a faltar aos cultos de Santa Ceia. E eu notei. E quando alguns aqui também faltam ao culto de Santa Ceia, eu noto. Eu percebo. Às vezes eu comunico, às vezes não comunico, mas fico orando. Ela faltou aos cultos de Santa Ceia. Vinha em todos os cultos, Jeová. Mas o culto de Santa Ceia ela não vinha. Por causa disso. Dízimo. Ela se sentia com o coração aflito porque não estava entregando os dízimos na igreja. E faltava aos cultos de Santa Ceia. Não se achava digna de tocar no corpo e sangue de Cristo na Santa Ceia. E eu disse a ela, mas a ceia, ela não é para a sua salvação. A ceia não é para a sua salvação. Você tem que voltar para Cristo e participar da ceia. Você tem que se consertar, você tem que conversar com as pessoas. Não pode se afastar por causa disso. Dízimo não é uma mensalidade de um clube em que você não cumpre e depois tem que atualizar todas as parcelas atrasadas de uma só vez, ou mensalidades em falta. Tem gente que é assim, está faltando ao cumprimento da contribuição dos dízimos e falta aos cultos. Mas não é com uma mensalidade, e depois fica, eu vou ter que juntar e pagar os meses atrasados. Não é pagamento, não é uma mensalidade. Pede perdão a Deus e começa novamente. Fala com o pastor, fala com os tesoureiros. Trata da situação. Porque deixa eu te dizer, você por acaso come em um bom restaurante, um local agradável, sai de lá satisfeito com o manjar, com o atendimento e a maneira como foi tratado, e que numa escala de 0 a 10, você dá nota 8 para o restaurante, de como foi tratado. Depois de todas essas boas referências do restaurante, e eu creio que nós estamos num bom restaurante, porque aqui há pasto, alimento do bom, e nós somos ovelhas. Depois dessas boas referências, você sai do restaurante e vai pagar a conta no restaurante do outro lado da rua? Se é aqui que você come, é aqui que você entrega o seu dízimo. É aqui que você se alimenta. Os dízimos são para ser entregue onde você se alimenta. Se regozija, se alegra, se fortalece, se satisfaz e continua sedento por mais. Tal e qual é o restaurante que há pouco nós mencionamos. Você não come no restaurante e paga a conta no outro, Michele? Nós procuramos saber as verdades do que se passa na vida dos outros enquanto omitimos ou mentimos sobre as nossas próprias vidas. E onde está a verdade, que é Cristo? A gente omite o que é da nossa vida, mas queremos saber da vida dos outros. É que se conhecêssemos as Escrituras, saberíamos agir conforme o que nela há. Ou você prefere que aquilo que está em oculto seja revelado de outra maneira? Ou está à espera que a consequência seja mais dura? Porque a consequência pode ser branda, se houver arrependimento. Tem coisas que têm que ser sim confessadas, tratadas, discernidas e perdoadas. A Bíblia nos ensina que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, sanar a ferida. Mas muita gente na igreja está com a ferida aberta. Como seria o julgamento de Cristo?
peço perdão. Como seria o julgamento de Cristo a meu e seu respeito hoje? Reflita. Servo inútil. Falamos e evangelizamos. Pregamos sobre o amor incondicional do Eterno através de seu Filho, o Senhor Jesus, mas escolhemos a quem possa receber uma pequena porção do nosso amor e, por vezes, o perdão. Nós fazemos acepção de pessoas. Cristo, Deus não faz. Por isso, quando dizemos nós temos a mente de Cristo, nós temos que pensar como Ele agiria. Somos falhos, claro, somos humanos. Numa corretora no Brasil, quando eu trabalhava, eu consegui inserir a Bíblia, as orações, todas as segundas-feiras na semana. Só que eram 2 sócios. Era uma mulher e um homem. O homem era o administrador, a mulher era a conhecedora da área dos seguros. E esse homem, ele era agnóstico. Ou seja, para ele saber se Deus existe ou não, não fazia diferença. Ele acreditava no cosmos. Nas orações ele até ria. Ele fazia ar de gozo. Mas quando eu preguei um dia sobre amor e perdão, a mulher disse, amar é uma coisa, perdão é diferente. Eu falei, não, estão juntos. Cristiano, tem certas pessoas que me fizeram algo na vida que eu não consigo perdoar. Eu falei, se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. Aquela mulher começou a chorar. Você tem que liberar perdão. Eu falei com ela, você tem que liberar perdão. Você está carregando isso há muito tempo. Eram os meus patrões. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deus, por vezes, nos coloca em lugares, países, situações para agirmos conforme a sua vontade. Mas existem coisas que Ele está à espera que façamos sem intervenção dEle. Um sinal claro que a maturidade cristã em discernimento alcançou novos níveis. As coisas de Deus, elas são simples. Mas nós temos que buscar e progredir e caminhar para romper. Senão continuaremos como a igreja que vivemos. Porque ainda fazemos acepção de pessoas. A igreja não está preparada para receber o mendigo com suas roupas fétidas por aquelas portas. Eu digo essas, qualquer igreja. Não estou falando propriamente da IBS, da IBR. Nem a prostituta que acabou de atender o seu cliente. Pensa bem. Ou o muçulmano que porventura queira conhecer o ambiente, a liturgia daquilo que porventura ele já ouviu falar. E hoje, no fim do culto, de manhã, indo para casa, um muçulmano perguntou, você é cristão? Eu falei, sou. Carregando a Bíblia, estava indo para o carro. Você é cristão? Sou. Deixa eu tirar uma foto aqui, que a minha bateria está viciada, senão eu vou perder a mensagem. Esse muçulmano perguntou, você é cristão? Eu falei, sim, sou cristão. Sou cristão. Sou cristão. Eu sou muçulmano. Eu falei, que bom. Você sabe a respeito de Moisés e de Isa, Jesus? Eu falei, sim. Com certeza. Mas eu falei com ele, Jesus aparece mais vezes que Mohammed no Corão. Ele falou, não. Mohammed é o último profeta. E nós seguimos ele. Eu falei, sim, nós seguimos a Jesus. Ele falou, entre vocês cristãos e os judeus, os cristãos são aceitáveis. Os judeus... Eu falei, mas nós todos somos filhos de Deus. Somos servos do Altíssimo. Eu falei com ele, isso aqui para nós é uma verdade. Isso aqui para nós é uma verdade. Ele falou, não, esse livro é muito perigoso. Eu falei, não, aqui é a palavra do Eterno. Aqui é a palavra do Eterno. Aqui está a verdade. A vérité, la vérité.
E ele, eu estou indo para a mesquita agora. Eu falei, vá com Deus. Parece que as coisas acontecem na nossa vida e como se fosse uma pegadinha, mas não é. É Deus fazendo teste com a gente. Ele faz testes com a gente. Portanto, Romanos 1,16, porque não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê. Mas esse novo Evangelho, que vem sendo passado através das nossas atitudes, não condiz com o que pregamos, louvamos, cantamos e nem vivemos. Já disse aqui uma vez e repito, nossa vida tem que ser como um livro aberto, que todos possam ler. Eu tenho que pregar o que eu vivo, viver o que eu prego. Eu tenho que cantar o que vivo, viver o que eu canto. Ora, pois, o nosso testemunho vale mais que as nossas meras palavras. Agora o som está top. Mais meras nossas palavras preferidas. Então, assim, envergonhamos, sim, o Evangelho primitivo na sua intensidade, com uma escassez de caráter cristão e ainda mal formado. Servo inútil. Formação de caráter. Eu não venho aqui cuspir, peço perdão pela palavra, nem cuspir e nem arrotar santidade. Pelo contrário, sou falho e reconheço, mas me quebranto e peço perdão ao Senhor. O conhecimento e a sabedoria, Antônio, tem que andar juntas. Eu vou apresentar, no meu caso, essa semana, quem é o conhecimento e a sabedoria. O conhecimento, minha esposa. E eu, a sabedoria. Eu estava no parquinho de um supermercado cheio, vários carros, não tinha como estacionar. E aquela, como se diz no dito mineiro, a muvuca, né, pastor Ismar? Uma muvuca que estava ali. E um senhor, porventura, começou a esbravejar. E eu fui e respondi a ele. Não deveria ter respondido a ele. Fui arrogante com ele. Não xinguei, fui arrogante com ele. Minha esposa falou assim, você não deveria ter falado com ele dessa maneira. Sabedoria. Aí vem o conhecimento. Falou, você não deveria ter falado com ele daquela maneira. Aí vem a sabedoria. Agir com conhecimento. Fui para casa, pedi perdão ao Senhor. Mas aquele senhor, quando saiu, eu passei no bloco, na cancela, meti o ticket para abrir a cancela. Ele foi e passou do lado, na contramão, e quase atropelou uma senhora que estava passando na rua. Mas a atitude insana dele não justifica a minha falha. Por isso que eu digo que eu também falho. Mas eu tenho que reconhecer que falhei. E pedir perdão ao Senhor. Somos como fariseus hipócritas dentro das igrejas. Mas isso é muito forte de se ouvir, Cristiano. Eu sei. Com certeza eu sei disso. Mas eu estou dizendo sobre a religiosidade que tem nos afastado do Senhor. A religiosidade que estamos vivendo. Os servos que dizemos que somos dentro das igrejas. A religiosidade dos hipócritas, quando Jesus fala a respeito disso, ele está dizendo que este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante. No Evangelho de Jesus, em Mateus 25, por favor, Danilo. Jesus, nessa parábola, ele fala sobre os talentos. Que a 3 servos, a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1. Nós sabemos o que aquele que pegou os 5 talentos fez. Quando o seu senhor voltou, ele entregou 10 talentos. Aquele que tinha 2, quando o Senhor requereu, ele entregou 4.
Mas e aquele que aí o Senhor tinha dado apenas um talento? Então diz o verso 24: mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, passado, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o teu talento. O talento escondido de um servo que dizia conhecer o seu Senhor. Respondendo, porém, o Senhor do seu servo disse: mau e negligente servo. Mau e negligente servo é o contrário de bom e obediente servo. Sabeis que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Ele lembrou que o seu Senhor poderia trazer à existência aquilo que não existe, mas se esqueceu que estava sobre o seu senhorio, sobre a sua autoridade e serviço. Assim é com a soberania do Eterno nas nossas vidas. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Eu quero já chamar a equipe de louvor, por favor. Da mesma forma, o Senhor quer e espera de nós esforço, dedicação, empenho em tudo aquilo que fazemos para Ele e com lucro. Pensa no Altíssimo investindo em você e não receber os resultados esperados do seu investimento. Eu não sei se tem aqui alguém que faça aplicações, banco, CDB, RDB ou qualquer outro tipo de investimento, mas você espera lucro no seu investimento, seja a longo ou a médio prazo. A médio prazo, 18 meses. A longo prazo, acima de 36 meses. Não se apresente para Deus, o seu Senhor, de mãos vazias. Nós temos talentos, mas não se apresente para Ele de mãos vazias. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Eu creio que tem pessoas aqui que receberam talentos algum dia e que de certeza não tem fluído ou se escondeu. Peço imensa desculpa por não trazer uma mensagem que massageasse o meu e o seu ego. Eu poderia estar aqui entregando chave de casa, de carro ou qualquer outra coisa, qualquer bem material, mas é formação de caráter, é identidade cristã. Eu falei que ia doer. Se tem alguém com ferida aberta, peço perdão. A chamada hoje é para mudança de atitude, cura interior, formação de caráter, para que não seja chamado de servo inútil, ou para que você tenha o seu talento para apresentar ao Senhor, mas não venha de mãos vazias. Quebrar o jugo dessa religiosidade que estamos vivendo, a qual nem nós suportamos, mas por vezes caminha ao nosso lado. A religiosidade caminha ao nosso lado. Eu por vezes digo que eu não sou religioso, eu ando com os religiosos. O que você veio entregar hoje? Ou, como foi ministrado,
Eu vim somente buscar as bênçãos, não vim buscar a face do Senhor. Aos seus pés é onde eu devo estar. Mais do que tu pode fazer, só quero a ti. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim. O lamento de um servo. Mas o que tu podes, Ele achava que conhecia o seu Senhor, só quero a ti. mas na verdade ele não conhecia. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Quebrar o jugo dessa religiosidade que estamos vivendo, a qual nem nós suportamos. O arrependimento pressupõe mudanças. E você está disposto a mudar suas atitudes e condutas hoje? Se coloque de pé, por favor. Se sua resposta for: Cristiano, eu não tenho nada em minhas mãos para entregar ao meu Senhor hoje, eu te digo, simplesmente diga, coloque a mão no seu coração: eu aceito o senhorio de Jesus na minha vida. Eu aceito o senhorio de Jesus na minha vida. Digam comigo: Senhor, eu sei que Tu és o autor da minha vida, mas hoje eu Te devolvo a caneta, para que o Senhor continue escrevendo a minha história. Transforma o lamento do Teu servo em um talento, para que eu possa Te entregar o dobro, quando o Senhor requerer, no tempo certo de Deus. Nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Uma vez eu provei lamento por viver indiferente. Lamento. Cantar de coração. Lamento. Aleluia. Senhor nosso Deus,
Nós sabemos que não temos feito aquilo, Senhor Deus, que realmente Tu espera de nós. Por vezes nós estamos agindo com máscaras, mas que as máscaras caiam nesta noite. Por vezes nós estamos vestindo capas, mas que as capas caiam nesta noite no nome de Jesus. Que o Senhor venha verdadeiramente trazer aquilo aos nossos corações, aquilo, Senhor Deus, que Tu quer para a nossa vida. Não queremos ser chamados de servos inúteis, mas queremos entregar a Ti o dobro do talento que o Senhor nos deu. Não queremos agir com performances, não. Mas que nós possamos verdadeiramente buscar o Senhor face a face. Nós aceitamos a Tua autoridade, o Teu senhorio nas nossas vidas, para a Tua honra e Tua glória. Transforma o lamento do Teu servo nesta noite num talento, para que nós possamos Te entregar o dobro, no nome de Jesus. Amém, amém.